E se eu disser pra você que o Donald Trump pode ser um viajante do tempo, você acredita? Parece coisa de ficção científica, mas algumas evidências levantadas por essa teoria são tão bizarras que fazem qualquer um pensar duas vezes. E se eu te dissesse que um livro publicado em 1893 escreve detalhes assustadoramente precisos sobre a ascensão de Trump à presidência? E não é só isso, esse livro menciona um garoto chamado Barron Trump, o mesmo nome do filho do presidente. Coincidência? Acho que não! Agora segura essa. Outro livro do mesmo autor, chamado The Last President, fala sobre um candidato impopular vencendo a eleição nos Estados Unidos, seguido por protestos em Nova York, exatamente na Fifth Avenue, onde fica a Trump Tower. E ainda tem mais, entra até o Nikola Tesla nessa história. Após a sua morte, documentos confidenciais sobre tecnologias avançadas foram parar nas mãos de John Trump, o tio do presidente. Então, será que tudo isso é apenas uma coincidência? Um delírio coletivo? Ou Trump é realmente um viajante do tempo? A gente vai entender os detalhes dessa teoria maluca no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Há muitos anos, a ideia de viajar no tempo desperta curiosidade e gera debates. Não é à toa que em 1985 surgiu uma das trilogias mais icônicas da história do cinema. De Volta para o Futuro conquistou um público gigantesco e se tornou um verdadeiro sucesso. Mas será que viajar no tempo é realmente possível? Embora seja um tema fascinante que desperta diferentes opiniões, até hoje não há nenhuma prova concreta de que a viagem no tempo seja real. No entanto, uma teoria, no mínimo intrigante, sugere que não apenas isso é possível, mas que já estaria sendo usada, e por ninguém menos do que o presidente Donald Trump. Segundo essa hipótese, ele teria deixado pistas no passado que comprovariam o uso dessa tecnologia. A teoria. Bom, essa teoria vai além de Donald Trump, ela envolve toda a sua família. De acordo com essa teoria, a família Trump teria utilizado a viagem no tempo ao longo dos anos com um objetivo claro, de garantir que Donald Trump chegasse à presidência dos Estados Unidos. Bom, vamos então analisar as supostas evidências que sustentam essa teoria. Uma das principais provas apontadas por quem acredita nessa hipótese está num livro antigo registrado na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. A obra se chama Barron Trump's Marvelous Underground Journey, a maravilhosa jornada subterrânea de Barron Trump, em tradução livre. O detalhe curioso é que o protagonista do livro se chama Barron, o mesmo nome com uma pequena variação na grafia do filho mais novo de Donald Trump, Barron Trump. O mesmo autor, que nasceu aí por volta da década de 1840, escreveu um outro livro ainda mais curioso, chamado de The Last President, o último presidente. E esses livros foram publicados há muito tempo, um em 1893 e outro em 1896, ou seja, são extremamente antigos. Agora, voltando à coincidência do nome Barron Trump no título de um deles, claro, isso por si só poderia ser apenas um acaso ou uma conexão forçada, mas o que realmente intriga os defensores dessa teoria não é apenas o nome do personagem, e sim o conteúdo dessas obras. E é aí que as coisas ficam ainda mais estranhas. A história desse livro fala sobre um garotinho que descobre um portal secreto que lhe permite viajar no tempo. E o mais curioso é que não é apenas o nome do livro que parece ter uma ligação com a família Trump. Há várias outras informações dentro da obra que teoricamente conectam a família do atual presidente e a história. A primeira publicação do livro ocorreu em 1893. No entanto, o número de inscrição na Biblioteca do Congresso indica que o registro da obra aconteceu em 1892, mais de 100 anos antes do nascimento do filho de Trump. Mas o que isso tem a ver, né? Você deve estar se perguntando. De acordo aí com alguns cálculos que consideram a data de registro do livro e a data de nascimento do filho de Donald Trump, há exatamente 44.192 dias entre esses dois eventos. Curiosamente, esse é exatamente o número que aparece no carimbo do livro, o que levanta ainda mais suspeitas entre aqueles que acreditam nessa teoria. Além disso, muitos apontam que o menino descrito no livro tem uma aparência surpreendentemente parecida com o filho do atual presidente dos Estados Unidos. Uma expressão um tanto quanto enigmática, ou como alguns gostam de brincar,
tem uma carinha de psicopata. Na jornada do menino do livro, ele encontra um homem que se torna o seu mentor em todos os assuntos. E o nome desse mentor, Don. Don, que por sua vez seria então a abreviação de Donald. No livro, Baron é retratado como um garoto extremamente rico e mimado que acabou sendo estragado pelo fato de ter tanto dinheiro. E o mais curioso é que nessa história ela é narrada por ninguém menos do que o próprio Don, o mentor, que poderia ser uma referência direta a Donald Trump. O fato de Don ser o narrador sugere a ideia de que seria Donald Trump contando uma história do passado que voltaria a acontecer no futuro. No livro The Last President é narrado a história de uma eleição presidencial e os eventos que ocorreram após o resultado, quando um candidato aparentemente impopular acabou sendo eleito. E um detalhe interessante é que a eleição descrita no livro acontece no mês de novembro, no mesmo mês que Donald Trump foi eleito presidente em 2016. O início do livro descreve um cenário caótico em Nova York após a vitória desse presidente. Na história ocorrem protestos e manifestações em frente a um hotel localizado na famosa Fifth Avenue. E qual a ligação com o Donald Trump? Bom, ele possui um prédio e mora exatamente nessa região de Nova York. Além disso, no final da avenida, próximo ao Central Park, Trump também foi dono de um hotel, o Plaza Hotel, que inclusive aparece no filme Esqueceram de Mim 2, Perdido em Nova York. Além disso, após as eleições de 2016, de fato ocorreram manifestações e protestos em frente à Trump Tower, exatamente como descrito no livro. Outra coincidência é que no livro o secretário de Agricultura desse presidente eleito se chamava LaFin Pence. Já Donald Trump tem como vice-presidente Mike Pence. Ou seja, juntando todas essas pequenas coincidências e informações, a teoria vai se fortalecendo, dando ainda mais margem para especulações sobre a possível conexão entre os livros e a família Trump. Houve uma viagem no tempo? Esses acontecimentos que chamamos de coincidências são interpretados como viagem no tempo de acordo com a teoria, e tudo isso teria sido possível graças ao inventor, engenheiro eletrotécnico e engenheiro mecânico sérvio, ninguém menos que Nikola Tesla. Tesla, além de ser muito conhecido pelo seu trabalho, principalmente na área de engenharia elétrica, aparentemente também trabalhava em alguns projetos americanos de maneira secreta. Alguns de seus projetos incluíam até mesmo invisibilidade, já outro era o de viagem no tempo, e é nisso que a teoria se baseia. Bom, eu nem preciso dizer que o Tesla era incrível, até certo ponto ele é um gênio injustiçado, já que ele não recebe o mesmo reconhecimento que outros grandes nomes da ciência. Entre as suas invenções estão o raio-x, o campo magnético rotativo, o motor de indução, o rádio, a transmissão sem fio de energia e dados, além de muitas outras descobertas que continuam sendo essenciais até os dias de hoje. Só que na teoria tem um detalhe: se Nikola Tesla nasceu em 1856 e morreu em 1943, como Trump, que nasceu em 1946, teria tido acesso a um de seus projetos, especificamente ao da máquina do tempo. A explicação é que Nikola, obviamente, tinha tudo em sua casa e após morrer, o governo americano foi até lá e pegou todos os documentos que existiam no apartamento do inventor com a intenção de investigar e verificar se tinha algum projeto de arma militar por lá. E aí eles pegaram então esses documentos e entregaram para John George Trump, o professor do MIT e tio de Donald Trump. Ao que parece, John disse não ter encontrado nada nesses documentos. Porém, nessa teoria, o que é falado é que ele pode sim ter encontrado, mas não ter admitido. E entre os vários projetos que escondeu do governo, um deles seria sobre a máquina do tempo. Não se sabe ao certo como o projeto, seja ele apenas um documento ou algo já desenvolvido, teria chegado às mãos da família Trump. No entanto, algumas teorias sugerem que John Trump teria encontrado esse material, trabalhado nele e posteriormente deixado para o seu sobrinho. Já outros dizem que esses documentos teriam chegado a Donald Trump de alguma outra maneira. Fato é que a transferência desses documentos de John Trump para Donald Trump não seria algo difícil de acontecer. Será que a família Trump realmente voltou no tempo e fez movimentos que o favoreceram em 2016? Algum erro no processo teria causado a derrota de Trump e ele teria viajado novamente para consertar e retomar o poder agora em 2025? Bom, sinceramente, tudo isso parece uma grande viagem da parte de quem cria essas teorias, mas não dá para negar que a história é, no mínimo, interessante. Mas aí, você acredita que Donald Trump pode ser um viajante do tempo? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau!